Pessoal, tá repercutindo muito, né? A entrevista do Gabigol ontem, no Dia das Crianças. E aqui vamos ver o que a mídia tá falando sobre isso. Mas antes, né? Vamos ver aqui, conferir essa entrevista que ele deu ontem para as crianças, falando sobre a permanência dele no Flamengo, sobre o novo estádio do Flamengo. Vamos ver como foi aqui essa entrevista. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Meu nome é Heitor, tenho 12 anos. Gabigol, qual é a sua expectativa de jogar no novo estádio do Flamengo? Ei, o garoto sabe entrevistar, hein? O garoto é bom, viu? Boa pergunta. Boa pergunta, não gaguejou, né? Assim, para uma criança falar com o seu ídolo assim, é difícil, né? Ter assim uma voz tão firme, uma pergunta feita tão profissionalmente, né? Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe mais uma vez marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Aí, ó, é o Gabigol Vamos ver agora aí o que a mídia vai falar, né, sobre isso. falando dessa situação do estádio. Mauro, é uma situação meio bizarra do Gabigol no Flamengo, né? Porque o Gabigol não estava jogando nada por um ano. Chegou o Tite, aí que ele não jogou mesmo, ficou puto, ficou brabo, e aí passou. O Tite, ele na verdade já não vai com a cara do Gabigol, né? Aí o Gabigol já tava no banco, né? E com a chegada do Tite foi pior ainda para ele. Passou a ser visto como carta fora do baralho no Flamengo pro ano que vem. Só que entra o Felipe Luiz, começa a dar chance pro Gabigol. Agora, até o pai do Gabigol disse que ele voltou a ter ânimo, o ânimo voltou pro garoto. E agora o Gabigol já fala em ficar, fazer o gol do novo estádio do Flamengo. Dentro do Flamengo, Mauro, tá decidido que o Gabigol sai. E outra, é uma incógnita já que vai mudar a diretoria, né, Mauro César? Cara, esse Mauro César, ele ele é um jornalista, assim, de certa forma eu até gosto da opinião dele, que ele é muito sincero, sabe? Às vezes eu acho ele muito duro nas opiniões dele, entendeu? Muito mais duro que o pilhado, né? Mas o Mauro César, ele também de vez em quando fala umas verdades nua e crua, né? Como se diz ali na raiz mesmo. Não está decidido que o contrato dele acaba no final do ano e a priori ele vai embora. Só isso. Ninguém sabe quem é o novo presidente. Não acredito que o Felipe Luiz tenha feito esse pedido. Se fez, não tem esse direito. Ele é o técnico do time profissional, não é ele que paga o salário do Gabigol. Então não cabe a ele, como não caberia a nenhum outro treinador. Cabe sim, né? Tem coisas que eu tenho que concordar e outras não. Primeiro, se você é um treinador de uma equipe, né? E você vê que aquele jogador vai ajudar você, ele se encaixa na sua no seu jeito de jogar, né? No seu esquema tático. Então cabe sim também ao treinador. Claro que cabe ele pedir, né? Olha, não, esse jogador, eu quero a permanência dele porque ele se encaixa na minha estratégia, ele se encaixa no meu esquema tático. Deixa a opinião de vocês aqui, deixa a opinião de vocês nos comentários se eu tô certo ou errado, se o treinador tem ou não o direito de pedir para um jogador permanecer ou não. Pedir para renovar o contrato do jogador em baixa, há 2 anos praticamente sem jogar um bom futebol, né? Continua jogando nada, porque acredita que vai recuperar. Isso não existe, isso não é profissional, não seria. E eu não creio que o Felipe tenha feito esse pedido, não. Duvido. Se fez, nossa, ficaria muito decepcionado, porque não seria a postura de um técnico que trabalha com viés de profissionalismo na veia. Eu acho que o Felipe Luiz não pediu, mas pode pedir, entendeu? Ele não pediu ainda porque é muito pouco, 2 jogos só que ele tá no comando do Flamengo, né? Vai entrar no 3º jogo. Então, assim, é muito pouco tempo para ele já exigir que tal jogador fique, entendeu? Mas tem 10 jogos ainda até o final da temporada, né? Só no Brasileirão. Só no Brasileirão tem 10 jogos. Se daqui para o final do Brasileirão
ele vê que recuperou o jogador, vê que o jogador vai ser importante para o esquema tático dele pro ano que vem, ele tem sim o direito de pedir, claro. Vamos lá, vamos continuar. É o quê? Tá bem, tá bom. Em qualquer atividade humana, profissional, gente. Se o cara tá bem, vai ganhar mais, vai se destacar. Se o cara trabalha mal, se ele não perder o emprego, ele vai ficar ali estagnado, vai ganhar menos, vai produzir menos. É assim que funcionam as coisas na vida. E ninguém sabe qual vai ser o futuro, mas a tendência é ele sair. Os candidatos não falam abertamente sobre isso, porque sabem que o Gabriel, né, melhor dizendo, o Gabigol deixou de existir há algum tempo, né? Mais o Gabriel. E não é ironia, é fato, né? Para você chamar Gabigol, tem que meter gol. O cara que chama Gabigol, que não faz gol, não é Gabigol, é Gabriel. Né? Se é um gol no Flamengo, seria o Pedro Gol, então. Pedro Gol está machucado, então é Gabriel. Mas o fato é que o Gabriel tem contrato até o final do ano, mas ele tem muitos fãs. Então é claro que todos têm cuidados, porque de repente você vai perder alguns votos de sócios que são rubro-negros e são fãs do Gabriel. Ou que o filho é fã do Gabriel e o cara vota, esse cara não gosta do Gabriel, vou votar no outro. Ninguém quer correr esse risco, então eles ficam cheios de dedos. Mas tem candidatos que eu já conversei com todos eles, você conversa em off com eles, não agora, não, mas antes mesmo da campanha, todos eles, em algum momento, têm ali alguma crítica para fazer. Alguns veementes, de não gostar do comportamento. Isso aí, é óbvio. O próprio Landim. O Landim falou para mim, numa entrevista que eu fiz com ele sobre o estádio do Flamengo, foi em novembro do ano passado. Eu perguntei aí por telefone sobre o Gabriel e ele deixou claro que não ia renovar naquelas bases que o departamento de futebol tinha alinhavado, né? Não acertou totalmente, mas alinhavou. E realmente não renovou, ele travou. Ali aconteceu o que ele falou. Eu até duvidei. Falei, será? Mas ele, de fato, ele travou. Mas agora ele vai falar o quê? Não vou renovar. Semana passada, depois de meses sem responder, que é assim, dirigente de futebol é assim, gente. Você tenta falar com um cara, manda mensagem, tenta telefonar, ele responde quando ele quer. Né? Dessa vez que ele responder. A função do repórter é perguntar. Pergunta, enche o saco. Quando responder, você compartilha com as pessoas que te acompanham. Semana passada, ele respondeu a minha pergunta pelo WhatsApp e falou, nós publiquei no blog, mostramos aqui, todos os jogadores passarão por uma avaliação ao final da temporada. Ao final da temporada. Então, ele... Tá vendo o que eu falei, Alexandre, né? Chegar no final da temporada, o cara tá bem, se recuperou, tá voltando a jogar melhor. Ele já é um ídolo também, né? Entendeu? Ele é um dos maiores ídolos. Eu acho que o Gabigol no Flamengo, em termos de idolatria, de ídolo, ele só perde pro Zico. Entendeu? Nesse tempo moderno de 2000 pra cá, o maior jogador do Flamengo foi ele. Essa é a minha opinião. Partindo do princípio de que o candidato do Landim vença, e ele já anunciou que se o Landim vencer, se ele vencer, Dunche, Landim será CEO, se ele for CEO, ele vai participar das grandes decisões. A renovação do Gabriel, se acontecer, é uma grande decisão porque envolve muito dinheiro. Ele é um jogador relevante, queiramos ou não. Né? Ele tem um peso na história do clube, embora o presente não seja dos mais favoráveis. Então, num cenário como esse, o que a gente pode dizer é o seguinte, a única certeza é que isso vai se arrastar até o final do ano. Vai depender do que o novo presidente vai pensar e do que o Gabriel o que o mercado vai dizer para o Gabriel também. Tem isso também. Se o mercado disser para ele que não tem muita opção melhor, talvez ele mude de ideia. O que é natural também, né? Vamos ver agora o que o Pilhado acha também, né? Ele vai dar a opinião dele pra gente poder concluir esse vídeo aqui. É isso, porque eu acho que é impossível, né, Mauro? Isso é impossível. O Flamengo aceitar a pedida do Gabigol, que era 4 anos de contrato. Isso é impossível. Não, se for renovar a pedida do Felipe Luiz, são 2 anos, no máximo. Eu não acredito mesmo que o Felipe tenha feito esse pedido, não. Não tem cabimento, gente. Seria um negócio totalmente estapafúrdio. Onde já se viu? O cara assume o time, treina 2 jogos, aí ele chega e fala assim, renova com esse jogador aqui e tal. Mas o jogador tem uma fase há 2 anos e custa uma fortuna. Como assim renova? Que pedido é esse? O que o técnico pode fazer, assim, uma coisa é o pedido assim, Matheus Gonçalves, que é um jovem e que o Red Bull Bragantino tentou contratar. O Flamengo quis preservar uma fatia grande lá dos direitos federativos para uma futura venda, não houve acordo e ele continuou no Flamengo. Ele fala, não vendam o Matheus Gonçalves, ele vai jogar comigo, vai crescer, eu confio no garoto. É diferente, é um menino de 20 anos que vai se desenvolver e o técnico... Mas vamos imaginar, chega uma proposta mirabolante, aí o dirigente fala, olha, Felipe, tentei segurar, mas não deu. Quer um exemplo real? Estevam.
o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, pediu para não vender e tal, não foi? Falando para segurar os garotos. É normal que ele peça. Mas chegou uma bolada de dinheiro lá do Chelsea, o Palmeiras falou, não dá para segurar. Não dá para segurar, até porque o garoto vai querer ir embora. A vida... Chega um caminhão de dinheiro, né? Aí o cara é novo, tem o sonho de jogar... ser conhecido pelo mundo, né? Jogar fora da Europa, né? Que é o auge do jogador hoje, é ir pra Europa, jogar em um grande time da Europa, né? Um grande time, né? Time mediano. Chega um Chelsea, chega o Manchester City, um Barcelona, um Real Madrid, cara, entendeu? Até uns times assim que hoje tá mediano, mas são gigantes, né? Que nem o Milan, que nem a Roma, que nem a Inter, entendeu? Então, chegou pra esses times assim, cara, os garotos querem ir, pô. Tanto pra se destacar pessoalmente, pra se realizar também, entendeu? É a mesma coisa de você jogar e ter uma oportunidade de ir pra uma seleção brasileira, você quer ir, pô. Entendeu? do menino tá resolvida, gente. Dele, da família dele, é natural. Aí você fala, mas vai ter oportunidade. Se ele quebra a perna, não joga mais. Se ele arrebenta o joelho, não joga mais. E se ele entra numa fase ruim, não vira o jogador que imagina que vai ser. Esse é o cavalo branco selado passando na tua frente. Tem que subir, mandar bala. E o clube é muito dinheiro. Então, uma situação dessa... O caso do Matheus Gonçalves era uma proposta boa do Bragantino, mas não é uma proposta irrecusável do futebol europeu. Aí ele pediu, segura o garoto, eu acho que faz sentido. Aí amanhã vem uma proposta para o Lohan, não é brilhante. Não, segura que eu vou usar o Lohan. Isso é um cenário. Agora, você pedir para a permanência de um jogador já maduro, consagrado, em péssima fase há 2 anos, e que é um dos mais caros do futebol do Brasil, é diferente. É diferente. É uma decisão que onera muito o clube. E o Flamengo, você falou de gastos, que ele quer? Já teve um acréscimo significativo em sua folha de pagamento, porque contratou o Michael. O Michael não teve multa rescisória, mas dilui contrato, luvas e tudo por mês, então está no fluxo, não é barato. O Alexandre, mesmíssima coisa, jogador de nível internacional, seleção, Copa do Mundo, times europeus, jogou um tempo na Juventus, né? Também não é barato. O Alcaraz, que além do investimento de quase 20 milhões de dólares, que passa disso com as taxas e comissões, passa de 20 milhões de dólares, com toda certeza. 100 milhões de reais. Ganhava em Libra lá na Inglaterra, então não veio ganhar aqui 2 mariolas e um pastel. Quem mais? Esses 3, né? Plata. E o Plata, ainda tem o Plata. Ainda tem o Plata, que também é um jogador que estava no Oriente Médio, lá no futebol do Catar, também não veio ganhar aqui um salário mínimo. Então já onerou a folha com essas contratações. A tendência, acho eu, é o Flamengo abrir mão de alguns jogadores que são caros para equilibrar. Tendência, não é informação, é o que eu imagino. O Gabriel acho que é um deles, Davi Luiz é outro, e outros que certamente vão sair também. A questão do Gabigol não é nem ele ser caro, pô. A questão é que ele não tá se pagando, né? Entendeu? O Gabigol, ele tá que nem cantor antigo, que nem cantor mais experiente, entendeu? Por exemplo, você chega hoje num show de Zezé e Luciano, no caso hoje é só Zezé, né, que se separou a dupla, você só vê músicas antigas. As melhores músicas são antigas, não tem música nova. Você chega no Fábio Júnior, essa música antiga, não tem música nova. São boas, são, mas são antigas, entendeu? Você chega num jogador que nem o Gabigol hoje, ele vive pelo que ele fez no passado, tá entendendo? Quer dizer? Não é o que ele tá... Não é... Ele representa muito, mas entrega pouco hoje. Entendeu? Quando tiver oportunidade, para você dar uma balanceada, uma equilibrada aí nessa questão, especialmente no começo do ano, quando você tem só o campeonato estadual e o Flamengo fez janelas pesadas agora. Mas o Landim falou de uma grande janela para o ano que vem. Quer dizer, ele continua querendo abrir o cofre. Tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro. E outra, né, Bruno? A gente fala do Gabigol e o Gabigol é uma situação que ele pede 4 anos. É lógico que o Flamengo não vai pagar. Só que o Gabigol... o Felipe Luiz, por exemplo, o candidato da oposição, que é o mais forte, que é o BAP, não sei se o Mauro concorda que ele é o mais forte na disputa, porque tem o Valim também, ele já deixou claro que ele nem sabe se o Felipe Luiz vai continuar na gestão dele. Ou seja, é meio bizarra, né, essa situação do Felipe Luiz no Flamengo, porque tendo uma eleição, às vezes nem o treinador sabe se fica. É óbvio, se ele começar a ter resultado, se o Flamengo começar a jogar bem como tem mostrado que pode, se for campeão de alguma competição, é óbvio que ele não vai cair.
Mas é uma incógnita o futuro do Flamengo. E outro, o Gabigol diz que ele quer jogar, quer fazer o primeiro gol do novo estádio do Flamengo, Bruno. O novo estádio deve sair daqui a 4 anos, ou eu estou enganado, deve para sair antes disso. Não é tão perto, vai demorar, né? Vai ser bem difícil. Que se ele conseguir, ele pode até ficar mais 1 ano, 2, não sei. Mas até lá, o que se imagina do novo estádio é difícil. Mas essa decisão... Ele pode sair, né? E de repente voltar pro Flamengo e fazer esse gol que ele falou, né? Tem essa possibilidade também. O Corinthians foi do Rivelino. Aquele jogo entre eles, lá, Corinthians contra Corinthians, né? Em jogo oficial foi do Giovanni Augusto do Figueirense, que depois jogou no Corinthians também. Né? O Corinthians perdeu pro Figueirense na abertura do seu estádio. Essas decisões elas vão ter que ser tomadas pelo novo presidente. Né? São decisões importantes, tanto a do técnico quanto a renovação do Gabigol, né? Pelo tamanho, pelo preço, pelo investimento que vai fazer numa renovação com ele, se essa renovação acontecer. Não tem jeito, a política, a eleição, ela influencia diretamente no que o clube vai decidir. O Felipe Luiz é um caso que hoje ele está por cima, 2 jogos, o time venceu os 2, jogou bem, mas se domingo que vem, daqui uma semana, perde de 1-0 para o Corinthians, vai para os pênaltis, o Hugo pega pênalti, o Flamengo está fora da final. Já vai mudar muito a visão sobre o Felipe Luiz. Não estou falando de fim do ano, não. Estou falando de semana que vem, domingo que vem, daqui a uma semana. Então, não tem como. Muito verde, o ideal né? seria que o contrato dele, o Felipe, o Tite está saindo, faltam 2 meses para acabar o ano, o Felipe Luiz, que é do Sub-20, vai dirigir o time até o fim do ano e aí o próximo presidente resolve se efetiva o Felipe, se traz outro. Mas fizeram um contrato até o final de 25, que está errado. É o novo presidente que tem que decidir isso. E o Gabigol, mais ainda. Então o Felipe Luiz já tem contrato já, firmado até o final de 2025. Vai dirigir o time até o fim do ano e aí o próximo presidente resolve se efetiva o Felipe, se traz outro. Mas fizeram um contrato até o final de 25, que está errado. É o novo presidente que tem que decidir isso. E o Gabigol, mais ainda, porque aí são valores bem altos. 2 exemplos de eleições recentes, né, que teve mudança de técnico. Até foi um ano que invadiu o outro, né, que 2020 invadiu 2021. Por causa da pandemia, né? A temporada 2020 só terminou em 21, mas presidentes assumiram no início de 21. No mesmo ano, Internacional e São Paulo, times que brigaram pelo título do Campeonato Brasileiro de 2020, que só terminou no início de 21. São Paulo assume o Júlio Casares, o técnico era o Fernando Diniz. O Leco trouxe o Fernando Diniz, que era o ex-presidente. São Paulo, quando o Casares assume, era líder do Campeonato Brasileiro, né? Faltando 1 mês e pouco, 2 meses para acabar. Ou seja, tinha uma chance real de ser campeão. E se ele fosse campeão, ele não sairia. Mas o time não foi campeão, não foi o Casares que trouxe o Diniz, ele tirou o Diniz antes de acabar o campeonato, para trazer um treinador que ele queria. Na ocasião ele trouxe o Crespo, mas ele já queria trazer o Rogério Ceni. Na campanha já se falava isso, mas o Rogério estava no Flamengo. Então ele trouxe o Crespo e depois de alguns meses veio o Rogério. Na campanha se falava Rogério e Muricy, o Muricy veio, o Rogério só veio depois que estava no Flamengo. E a outra no mesmo ano, Internacional, que brigou até a última rodada com o Flamengo, perdeu por 1 ponto. Trocou o presidente também, assumiu o atual presidente Alessandro Barcelos. Ele já tinha o Miguel Ángel Ramírez contratado. Por muito pouco, o Abel Braga não foi campeão brasileiro e depois sairia no dia seguinte. Ele saiu no dia seguinte, mas se fosse campeão ele sairia também. Ele não saiu porque ele perdeu o título, ele saiu porque o presidente que assumiu já tinha um outro técnico contratado. Então a eleição, a política, ela pesa totalmente nessas coisas. Bem, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui, né? Deixe sua opinião sobre o que os comentaristas aqui falou sobre a permanência do Felipe Luiz, a permanência também do Gabigol, né? Sobre todo esse assunto de hoje aqui. Vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Fui!